Constituição Federal, há 23 anos, já dizia que a gestão da escola pública seria democrática. Bem, mas o que mudou da Constituição há 23 anos atrás até hoje? Do ponto de vista da gestão, quase nada, exceto uma ou outra ação, e que agora parece-me que as coisas irão, professor Joel, acontecer mais efetivamente. Não devemos também nos enganarmos, achando que o Conselho Escolar, que está vindo por aí, será o salvador da pátria. De modo nenhum. Será apenas mais um instrumento à disposição da escola para que ela busque a melhoria da qualidade do ensino. Até porque qualidade do ensino não vem apenas com conselho escolar, com gestão democrática, mas ela necessita de outros viés, como formação adequada, gestão eficiente, políticas públicas adequadas de remuneração, de valorização, escola adequada e por aí vai. Portanto, gestão democrática tem os seus aspectos legais, que é o que nós vamos falar rapidamente em 15 minutos. Primeiramente aqui, a diretoria executiva. Como membro nato, o diretor, ele já será o presidente do conselho escolar. O vice-diretor, o vice-presidente. Tá? Nessa primeira instância, nós não teremos a eleição para esses dois cargos, porque nós já temos os diretores, os vice-diretores, que automaticamente serão presidente e vice, e mais para frente nós teremos a eleição para diretores. E aí sim, quem organiza essa eleição será o próprio conselho escolar. Tá? Onde será então substituído no caso de outro candidato ganhar. Ainda da diretoria executiva, nós teremos o primeiro secretário, que terá que ser um professor, e também o seu suplente, um professor. Ainda o segundo secretário, que será um pai ou aluno, e o suplente, que também será um pai ou aluno. Então nós teremos no dia da eleição o professor, que votará em professor, o aluno, que votará em aluno, o pai, que votará no pai, o funcionário, que votará no funcionário. Se eu sou professora, eu vou votar somente no meu segmento, eu não vou votar no segmento de pais. Tá? Também não vou votar no segmento de funcionários, também não vou votar no segmento de alunos. Cada um vai votar no seu segmento. E aí vocês podem perguntar, mas eu sou professor e sou pai também. Então, neste caso, você fará a opção, ou você ficará no segmento pais ou no segmento professores, você não poderá votar duas vezes. E no caso de professor em duas escolas, como é que fica? Eu sou professora lá no Cora e sou professora lá no Celso Ferreira, por exemplo. Eu voto nas duas escolas. Ou então eu me candidato também, eu tenho direito a ser candidato. Tá? Pode passar? Comissão de articulação pedagógica. Então nós temos a função de conselheiro, terá que ser um funcionário e como suplente também um funcionário. Outro conselheiro, um professor, como suplente outro professor. Outro conselheiro, um aluno e como suplente outro aluno. E o último conselheiro, um pai ou responsável e como suplente também um pai ou responsável. Tá? Para a comissão de articulação pedagógica. E aí vocês podem de repente estar pensando, mas todos os alunos podem ser candidatos? Não. Somente alunos com mais de 16 anos. 16 anos ou mais. Entretanto, votam todos os alunos com 12 anos ou mais. Todos são votantes. Agora, para candidatar-se, somente 16 anos. Exceto para a comissão de execução financeira. Para essa comissão, o aluno tem que ter pelo menos 18 anos. Tá? Passa. A comissão de execução financeira, nós temos o tesoureiro, que deverá ser um pai ou responsável, e o seu suplente também um pai ou responsável. E aí, os conselheiros,
que terá que ser um professor, suplente professor, um aluno, suplente aluno, e um funcionário, suplente também um funcionário. Pode passar? Por fim, o Conselho Fiscal. Todos os conselheiros são 4. Um funcionário, suplente funcionário, um professor, seu suplente outro professor, conselheiro aluno, outro aluno, e pais ou responsáveis, e suplente também pais ou responsáveis. Quando a gente pensa na candidatura de alunos, por exemplo, precisa ter 16 anos. E aí nós olhamos para a realidade do Nossa Senhora do Carmo, que só tem de 1º ao 5º ano. Como que fica? Neste caso, se não tiver alunos com 16 anos ou mais, eles não poderão ser candidatos. Como é que fica essa vaga? Automaticamente ela passa a ser do pai o responsável. Tá? Então, passa-se para o próximo. Isso. É geral para dar posse aos conselheiros eleitos. Dado a posse aí na composição da diretoria executiva, da comissão de articulação pedagógica, da comissão de execução financeira do Conselho Fiscal, nós temos o que então? Nós temos aí a distribuição dos cargos e dos membros conselheiros titulares e os suplentes, que nós já sabemos que lá na composição, lá no chamamento da indicação e da eleição, isso vai estar definido e claro. E aí então, o Conselho, ou melhor dizendo, lavra-se uma ata de posse, aprovação do Estatuto do Conselho Escolar, para fins de registro em cartório. Aquela comissão pró-eleição deixa de existir. Ela averigou, ela fez o processo, ela ali deu claro, deu público o processo, deu a posse depois, a comissão então deixa de existir. Aqui nós depois vamos conversar com todos os diretores para atentarem para essa documentação, porque tem que servir, tem que observar da composição, tem que observar de tudo aquilo que é solicitado formalmente, oficialmente aqui. Nós temos os modelos desses cadernos aí, que foram entregues, retificados, da retificação, do melhoramento dos acertos à portaria ou decreto-lei, para que a gente não inclua nada na redação que não seja a redação sugerida, proposta e que temos em mão para depois não termos problemas lá no registro do cartório. Tem um porém aqui que de repente muitos de vocês podem estar preocupados se perguntando. Então, dia 11 de setembro faz a eleição do Conselho Escolar e aí já faz a mudança, já faz o novo registro desse Conselho junto ao cartório? Não. Aguardaremos a data de decisão do encaminhamento da eleição dos diretores, porque o Conselho Escolar que vai proceder, que vai organizar a eleição dos diretores, e depois feita a eleição dos diretores, e aí nós não sabemos nesse exato momento, né, professora Fátima, qual é a determinação, se será até o final deste ano ou no início do próximo, nós aguardaremos para que, ao mudar os diretores, feita a eleição, eles então são membros natos na condição de presidente e vice-presidente, para aí proceder à formalização, o registro em cartório, para que a escola não venha fazer 2 ou 3 gastos desnecessários e buscar assinatura e fazer a transferência de atas, de documentação da APP para o Conselho. Então, elege-se o Conselho, muita atenção aí, gente, elege-se o Conselho dia 11, o Conselho aguarda numa circunstância de decisão maior, a data a ser acordada pela representação junto à Secretaria e ao Governo para a eleição dos diretores, faz a eleição dos diretores, até lá os diretores permanecem como membros nato, presidente e vice-presidente do Conselho, que aí será empossado passará a responder juridicamente, administrativamente, politicamente, junto com os novos diretores eleitos, com o registro único em cartório. Será para 3 anos a eleição. Mas se alguém morrer, e se alguém desistir, e se alguém mudar, ou se alguém pedir demissão de espontânea vontade, tem os suplentes. Mas se o suplente não vai ficar em aberto a vaga do suplente, convoca-se uma assembleia quando tiver a vacância, a carência e faz-se a substituição. Mas professor, não foi a indicação, a escolha não foi por segmento, convoca-se o segmento e o segmento faz a escolha, procede a escolha desta vacância para o suplente e assim para os outros também. Então mandato para 3 anos e pode concorrer a um outro mandato consecutivo. Entenderam até aqui? Beleza? Eu acredito que era só isso. Só, professor, só me permite aqui
a organização aqui, os professores que estão participando daquele programa de filosofia e sociologia, formação continuada lá no Bernardo, será o dia 29, a nossa quinta etapa lá, começa às 1h30, não se esqueçam disso. Não, tem um recadinho aqui, ainda não sai do seu gente, não, que nós ainda temos aqui ainda uns 5, 6 minutinhos. Obrigadão e até mais. Então essa mesa receptora é quem vai fazer isso, né? A elaboração do relatório com os resultados das eleições de cada segmento, informando o segmento, o nome do candidato e o número de votantes. Teremos que ter então por segmento esse relatório elaborado. Por quê? Porque nós vamos ter ali a comprovação de que foi feito tudo transparentemente, abertamente, com lisura, para depois podermos incluir nas atas que irão também para o registro. Caso alguém recorra, caso alguém duvide e lá disputa nessa paridade de indicação para os conselhos escolar, na diretoria, na comissão de execução financeira e pedagógica, que seja disputadíssimo, alguém recorra, nós temos os relatórios elaborados, tudo assinado, comprovado, então não teremos nenhum problema. Mais um pouquinho, Rafael, estamos terminando aí já, pessoal. Então, o edital de eleição, está aqui, ó, deverá ser afixado em local visível no âmbito do estabelecimento de ensino ou na comunidade local, pode ser na igreja, pode ser no bar lá, pode ser lá no campo de futebol, onde há o maior público, onde os nossos pais, os nossos clientes mais frequentam, além da própria escola, no mínimo com 15 dias de antecedência. Então, a contar do dia 11 de setembro para trás, 15 dias de antecedência então da eleição. Atentem para isso. Coube-nos a responsabilidade de só falar aqui 5 minutinhos a respeito da instituição, da organização da comissão eleitoral que vai compor este processo da eleição dos conselhos escolares. Primeira observação, essa comissão eleitoral tem que ser representativa. Os senhores diretores, gestores, professores e corpo técnico, ajude a sua unidade escolar, ajude a sua escola a acompanhar o processo e coloque-se à disposição no sentido de ajudar a direção, ajudar a todos os profissionais lá da escola para que eles não percam os prazos, as datas e nem compliquem, ou melhor dizendo, se compliquem na interpretação do que está proposto aqui no edital. Para compor essa comissão eleitoral para a formação do conselho escolar, são necessários 4 membros, um representante de alunos, um representante de pais, um representante de professores e um de funcionários. Em que momento estes serão indicados? Numa assembleia geral. A escola, então a direção da escola vai convocar uma assembleia geral. Nessa assembleia geral, os segmentos dos alunos, dos pais, dos professores e dos funcionários, cada segmento vai fazer a indicação. Pois sim. Pessoal, a avaliação, vai passar alguém para entregar as avaliações, pegando as avaliações, por favor, vão entregando, porque na saída vai dar menos tumulto, ok? Obrigado. Perfeito. Então, nessa Assembleia Geral que a direção da escola vai convocar, todos os segmentos estarão presentes e cada segmento vai escolher um representante para formar a comissão eleitoral. Então, são 4 membros que compõem a comissão eleitoral. Se tiver algum aluno que seria escolhido no segmento dos alunos, ele não pode estar na comissão eleitoral, se ele quer fazer parte do segmento dos alunos na composição do conselho. Assim vale para os outros segmentos, dos funcionários, dos pais e dos professores. Então, aqueles 4 membros que vão compor a comissão eleitoral pró-conselho escolar não poderão fazer parte da comissão, caso queiram concorrer à indicação para fazer parte do seu segmento. Primeira etapa, então, edital de convocação de Assembleia Geral. Como eu acabei de dizer aqui, quem convoca é o diretor da escola. Tem que ter pelo menos um prazo de 10 dias a contar para o processo da eleição. Propõe-se aqui que, pode passar por favor, Rafael, então que nesta Assembleia todos escolham se a eleição vai ser secreta e direta, fechada portanto, vai ser com cédula, na indicação dos seus representantes por segmento, ou se ela será aberta, será por aclamação, correto? Então, quem decide como será
a forma de eleição será fechada ou aberta? A Assembleia Geral, em votação na Assembleia. O que a Assembleia deliberar, decidir, então a Comissão Eleitoral vai proceder assim. Eleição direta, fechada, significa dizer com cédula, cabine, ela é nominal. A eleição aberta significa dizer por aclamação. Então lá no segmento, no dia da eleição, dia 11 de setembro, todas as escolas estarão reunindo todos os segmentos para que cada segmento escolha os seus representantes. Eleição fechada significa dizer que, se tiver, por exemplo, são, um exemplo aqui, 7 alunos que compõem o conselho. Lá tem 14 alunos no segmento dos alunos. Então os alunos, se a eleição for fechada, secreta, direta, eles vão escolher daqueles 14, vão indicar 7. Assim, da mesma forma, para o segmento dos pais, dos funcionários e também dos professores. Caso a Assembleia escolha, dizendo, entendendo que a melhor forma é a eleição aberta, então os alunos se reunirão numa sala à parte, segmentos alunos. Os pais numa sala ou num espaço aberto, porque são mais à parte. Os professores no outro espaço e os funcionários no outro espaço. E se for aberto, então nós temos aqui 14 nomes, só temos 7 vagas. Então, aqui estão os 14 nomes. Vocês escolhem quem? Eu escolho fulano, beltrano, ciclano, até chegar ao 7º. Os outros, é claro que aí não foram escolhidos. Se for aberto, é assim, por segmento e a aclamação indiretamente. Digo a vocês, cabe inteligentemente, sabiamente vocês, enquanto unidade escolar, enquanto coletivo, enquanto equipe, escolher a melhor forma. Se vai ser por aclamação aberta ou fechada, secreta, tá? Como bem disse a Célia aqui há um ponto de falta de entendimento, de interpretação, até porque nem todos tiveram acesso ao estatuto do Conselho Escolar, aos editais e às atas. Mas agora que está disponibilizado, que está no e-mail de cada, está no site de cada escola, e que vai chegar 2 cadernos ou 3, dependendo do tamanho da escola, senhores professores, funcionários, solicitem a leitura. São 81 artigos para lerem um por um, para interpretarem objetivamente, para não pairar nenhuma dúvida. Por isso que eu solicito a vocês, ao formarem a Assembleia, essa comissão, que o bom seria antes que o diretor da escola, o gestor e a gestora da escola, o diretor e vice, todo o seu corpo técnico e profissionais já tivesse conhecimento dos 81 artigos, para depois não ficar, como se diz, titubeando ou levantando questões que foram por falta de conhecimento e interpretação. Então, adiante, já falamos sobre isso, aclamação. Constitui, já falei aqui também, então são 4 componentes que vão constituir a comissão pró-eleição. Adiante, Rafael. Segunda etapa do processo. Olha aqui, gente, muita atenção isso aqui, ó. O edital de eleição. Elaborar, publicar e divulgar o edital das eleições contendo data, olha lá, são elementos necessários que precisam constar nesse edital de eleição. A data, o horário, de que horário a que horário, começa às 7, então às 7 horas. Vai até às 17 horas, então até às 17 horas. Um exemplo, é claro que vai ser um domingo, o dia da eleição, dia 11 de setembro, então a escola vai ficar aberta o domingo o dia inteiro, mas lá no edital de eleição tem que constar direitinho a data, o horário, o local das eleições, por segmento. A escola escolheu que a escola é pequena, tem muitos pais, todos não podem estar ao mesmo tempo ali. Mas então nós vamos escolher que nas 2 primeiras horas da manhã os pais vão se encontrar aqui no pátio da escola para fazer a escolha. Das 10 ao meio-dia serão os alunos, então os alunos virão até as 2 não sei quem, e depois não sei quem. Lembrando que aí então tem esse horário inicial e final, tem que ser respeitado, tem que estar muito bem claro lá no edital de eleições, tá? Período de inscrições e outras definições ou medidas que contribuam para a consecução plena do processo eleitoral, conforme modalidade escolhida em Assembleia Geral. Modalidade significa dizer eleição fechada, direta, secreta ou aberta, então, por aclamação. Adiante, por favor, Rafael. Olha aqui, ó. A secretaria da escola vai ter que preparar uma relação de todos os alunos, de todos os pais, de todos os professores, de todos os funcionários. E essa relação terá que estar disponível
terá que estar disponível, porque no dia da eleição, eu sou aluno, eu tenho que provar que sou aluno. Eu votei lá, então eu tenho que ir lá e assinar que eu votei lá no meu segmento. O pai votou? Não, mas o pai, a mãe também quer votar. Não, é só o pai ou sua mãe ou o responsável, é um voto só. Cadê o nome dele? Cadê a relação onde está o nome dele na frente, ali em branco, para ele assinar? Assim, em relação aos docentes, em relação também aos funcionários. Então tem que ter uma lista à disposição e depois afixá-la e colocar também à disposição no dia para que todos possam saber que estão legais, que estão na condição legal para votar ali. Publicação então da lista de votantes em um lugar de fácil acesso, no prazo mínimo de 5 dias antes da eleição. Já tem que estar disponível, né? Em algum espaço aberto, suponho eu, público lá, ou no pátio da escola, ou na entrada da escola, ou nas salas, que tenha lá pelo menos umas 3 relações, onde que todos possam encontrar os seus nomes lá. Então, temos aqui da inscrição dos candidatos por segmento, no caso da eleição direta e secreta, temos um prazo para isso, salvo engano são... Rafael, cadê aquele prazo? 5 dias, publicação da lista votante 5 dias, não, virar adiante lá, está correto, é isso mesmo. Inscrição por segmento, já falamos, preparação das urnas e cédulas de votação. Caso a eleição seja fechada, secreta e direta, tem que ter um presidente. Pessoal, só um minutinho lá, rapidinho, estou sendo rapidinho aqui. Tem que ter um presidente, um primeiro mesário e um segundo mesário, em cabine separado. A primeira chapa ia se manifestar, as demais que estiverem presentes podem também vir. O Sintero tem eleição esse ano e nós temos que apresentar todos os nossos candidatos para a gente escolher direitinho. Vocês viram que o Conselho Escolar tem força de governo, tem força de administração, tem força pedagógica, então queiram fazer parte do Conselho, porque é ele quem vai traçar as diretrizes. Eu queria perguntar aqui para a Escola Clodoaldo, quanto veio de recurso para reformar a escola? 161 mil. Escola Cora Coralina, quanto veio de recurso? 97 mil. Escola Honorina, quanto veio? 97 mil. Escola Nossa Senhora do Carmo, quanto veio? 64. Escola Maria Aurora, quanto veio? 64 mil. Tem mais alguma escola agora de manhã? A EFA vai receber em convênio. Todas as escolas que estão aqui passaram o valor do PROAF que chegou e receberam um ofício meu dizendo que antes do ano letivo começar, deveriam reunir todos os seus funcionários e passar todo o recurso que entrou na escola no primeiro semestre. O nome que se dá a isso é transparência. E neste governo, a palavra de ordem é transparência. Eu preciso que todos os funcionários da escola saibam tudo o que entra de melhoria na escola. Melhoria, ventiladores, armários, televisores, computadores, dinheiro, tudo. Os funcionários precisam saber o que está chegando. Eu vou passar para o Jonas para dar encerramento e depois para as nossas chapas aqui que vão concorrer à eleição do Sintero. Aguardem só mais 2 minutinhos que já está terminando. Pessoal, é o seguinte, queremos agradecer os diretores da escola pelo fornecimento do lanche, porque sem eles estaríamos com muita fome nesse momento, que já se aproximando ao meio-dia. E muito obrigado, diretores, e esperamos contar com vocês nas próximas. Queremos também anunciar aqui uma palestra, a Crise Econômica Mundial, que será realizada no Teatro Municipal Cacilda Becker. O palestrante é Valdir Rodrigues Jorge, no dia 27/7/2011, às 19 horas. Obrigado.